Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast de geografia que vai falar sobre a Guerra dos 6 Dias que ocorreu em 1967. Entre as quatro guerras, pessoal, que ocorreram entre árabes e israelenses, nós podemos dizer que a Guerra dos 6 Dias ela é a guerra que vai mais representar o caráter geoestratégico e geopolítico aí dentro do Oriente Médio. Ela é a terceira guerra que acontece e a Guerra dos 6 Dias ela serviu assim para impor uma derrota muito poderosa de Israel sobre os seus vizinhos. Bem, nós vimos no podcast anterior ali que o presidente do Egito, Nasser, ele nacionalizou o canal de Suez. Vimos isso aí, que mesmo contrariando os interesses dos Estados Unidos, principalmente da Inglaterra e da França, que eram os países que detinham o direito de manuseio do canal, ele acabou mantendo o canal, ele nacionalizou o canal e manteve o canal mesmo após a sua nacionalização, com o apoio da União Soviética, que entra na jogada e falou que se por acaso a Inglaterra e a França continuassem dando apoio a Israel para atacar o Egito, a União Soviética queria jogar umas bombinhas lá em Paris e em Londres. Desta maneira, foi feito um acordo em que o Egito ele iria manter a passagem de petróleo, iria garantir o abastecimento de petróleo pelo canal de Suez, petróleo oriundo do Oriente Médio. Desta forma, o Nasser manteve-se com o canal. E foi uma grande vitória, né? Então, depois dessa vitória, aí, o Nasser ficou todo cheio de si, né? Chamou os vizinhos ali do Egito e resolveu se preparar para acabar de uma vez por todas com Israel, né? Então ele vai se unir com a Síria, que também era um aliado militar da União Soviética. A Síria é um país ali do Oriente Médio que foi colonizado por ocasião ali do pós Primeira Guerra até a Segunda Guerra pela França. Então a Síria acabou se aliando do ponto de vista militar, acabou se aliando do ponto de vista da bipolaridade à União Soviética. Então o Nasser do Egito vai se unir com a Síria, vai se unir com a Jordânia, vai chamar o Iraque também, vão formar uma frente contra Israel. E aí, pessoal, esse contingente militar era bastante considerável, né? E a ideia era fazer um ataque maciço contra o inimigo, contra Israel. Só que o Mossad, o serviço secreto israelense, ele descobriu esta estratégia. E foi feito um adiantamento por parte de Israel da guerra, né? Então, diante desta descoberta, Israel se antecipou e promoveu um avassalador ataque aéreo na manhã de 5 de junho de 1967. Israel mandou seus caças bombardearem os hangares de aviões dos seus vizinhos antes que esses vizinhos pudessem decolar. Então, acabando assim com toda esta parte do seu exército, né, a parte aérea do exército ali da Síria, da Jordânia, do Iraque e do Egito. Bem, então lá em 5 de junho de 67, um ataque avassalador destruiu parte do aparato de defesa ou de ataque destes países e em seguida a infantaria invadiu os países vizinhos. Em 6 dias de guerra, pessoal, os árabes acabaram sendo humilhados, eles perderam, e não só perderam a guerra, eles acabam perdendo, alguns deles, território, né? O Israel ele vai ocupar a Península do Sinai, que a Península do Sinai ela pertence à Síria. Israel vai ocupar a faixa de Gaza, pois lembre, na Guerra da Independência, a faixa de Gaza, que era para ser dos palestinos, acabou ficando dominada pelo Egito. Israel vai dominar a Cisjordânia, e lembre, na Guerra de Independência, a Cisjordânia ficou sob os domínios dos jordanianos, da Jordânia, que fica um país bem do ladinho aí a leste. E as colinas de Golã, meu Deus. Bem, olha pessoal, como resultado aí desta guerra, Israel vai ocupar a Península do Sinai. A Península do Sinai, territorialmente, geograficamente, ela é Egito, ela pertence ao Egito, naquele momento ela deixou de pertencer. A faixa de Gaza, que era uma área que ficou dominada pelo Egito ali por ocasião da Primeira Guerra, a Guerra da Independência,
essa área da faixa de Gaza era para ser dada aos palestinos, ela vai ficar nas mãos do Egito. A Cisjordânia, que era também uma área para ser dos palestinos, a Jordânia, que é o país aí a leste de Israel, ocupou essa área e chamou de Cisjordânia, então ela perde. As colinas de Golã, pessoal, local estratégico, nascimento do Rio Jordão, local mais elevado, que dá para observar o vizinho ali, uma área de fronteira com a Síria. As colinas de Golã, que são da Síria, ou eram da Síria, foram tomadas por Israel. Bem, e além de tudo, Israel ocupou a parte leste lá de Jerusalém, que lembra, na outra aula eu falei que a porção leste de Jerusalém, ela ficou administrada pela Jordânia, ficou administrada ali pelos árabes, enquanto que a porção oeste era administrada pelos judeus. Então Jerusalém ficou totalmente administrada por Israel. Logo depois da guerra, o Nasser, lá, o presidente do Egito, ele resolveu até renunciar, né? Ficou meio chateadinho, apanhar assim, vergonhosamente. Contudo, ele tinha um grande apoio popular e ele permaneceu no poder até a sua morte, que aconteceu 3 anos depois de 1967, logo em 1970. Então, a Guerra dos 6 Dias, ela representou um duro golpe a isso que eles chamaram de pan-arabismo, né? A proposta de criar um conjunto de nações árabes organizadas para evitar com que qualquer presença ocidental se manifestasse no Oriente Médio. Então esse nacionalismo, que previa de repente até a criação de grande Estado árabe, coisa que o Boko Haram fala hoje, o Estado Islâmico fala, ele acabou sendo recuperado quando alguns indivíduos vieram mais adiante, tentando se tornar líderes desse mundo árabe, como por exemplo o Muammar Gaddafi da Líbia, o Al-Assad da Síria, o Saddam Hussein do Iraque, o Yasser Arafat, que era o líder da OLP. Tá? Então, a Guerra dos 6 Dias, pessoal, ela se traduz desta forma. Então, em síntese, pessoal, Guerra dos 6 Dias aconteceu lá em 1967. Os vizinhos resolveram atacar Israel, estavam se armando com um aparato militar muito poderoso e com o apoio da União Soviética. O Mossad, o serviço secreto israelense, descobriu isso e o Israel acabou primeiro destruindo os aviões antes deles levantarem voo, e depois a infantaria invade e toma a área que antes estes vizinhos haviam se apossado, tipo faixa de Gaza, Cisjordânia, e de quebra a porção oriental de Jerusalém, e mais de quebra ainda acaba pegando uma área lá da Península do Sinai, que pertencia ao Egito, já foi devolvida ao Egito, e as colinas de Golã, área fundamental que eles acabaram tomando da Síria. Muito bem, pessoal, essa é a Guerra dos 6 Dias aí, espero que tenha contribuído para os seus estudos. Muito obrigado.